30 delegations, most of them European, are meeting in Paris today at the Élysée Presidential Palace, just behind me, under what's being called the Coalition of the Willing. Their key message: we are ready. Ready to offer Ukraine security guarantees once the fighting stops, to make sure that Russia does not attack again. But what exactly the so-called reassurance force will look like is still unclear. EU Commission President Ursula von der Leyen spoke of a multinational force, while the British talk about sending demining teams. For now, diplomats do not want to give us any more detail, but one thing is for sure: nothing will happen before an actual ceasefire. For now, Europe is waiting on the US. Leaders are expecting President Donald Trump to spell out what kind of American backstop or safety net he is willing to provide, and whether he is ready to increase the pressure on Russian President Vladimir Putin. O presidente russo agradeceu ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, por fornecer tropas para ajudar as forças russas que combatem na Ucrânia. A posição foi transmitida por Vladimir Putin durante uma reunião entre os dois aliados em Pequim. Segundo a Coreia do Sul, Pyongyang terá destacado cerca de 15 mil militares para a Rússia desde o ano passado. Acredita-se que milhares destes soldados tenham sido mortos ou feridos durante os combates na região russa de Kursk, onde as tropas ucranianas lançaram uma ofensiva surpresa em agosto de 2024. Os especialistas acreditam ainda que Moscou, em troca desse apoio, enviou bens variados como petróleo e equipamento militar para a Coreia do Norte. Pyongyang já reconheceu publicamente ter destacado soldados para a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia em abril e comprometeu-se a mobilizar trabalhadores para ajudar a reconstruir certas partes da região de Kursk. O raro encontro entre os dois líderes ocorreu enquanto a China realizava um dos maiores desfiles militares da sua história em Pequim para celebrar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Ásia. A defesa e a segurança devem ser a prioridade da ação europeia. Esta é a conclusão de uma sondagem do Eurobarómetro publicada pelo Parlamento Europeu na quarta-feira. 37% dos inquiridos consideram que a segurança do continente é o principal desafio para os Estados-membros a nível internacional. C'est la plus grande priorité qui ressort pour l'Union européenne. C'est la deuxième priorité quand on parle des priorités de ce que le Parlement européen devrait faire. Évidemment, il y a des contrastes État membre par État membre. Depois da defesa, 32% dos inquiridos consideram que a União Europeia deve tomar medidas para aumentar a competitividade a fim de reforçar a sua posição internacional, seguindo-se a independência energética com 27%. De um modo geral, os cidadãos querem que os Estados-membros desempenhem um papel mais importante na proteção dos europeus contra crises globais e ameaças à segurança. Para tal, os inquiridos consideram que são necessários mais projetos conjuntos. 78% indiquent que ce serait bien de faire des projets où l'on finance les projets en commun, parce qu'il y a une plus grande valeur ajoutée que si on la finance État membre par État membre. Donc c'est important comme signal au moment où on lance les discussions sur le budget à long terme de l'Union européenne, de savoir que ce budget commun est perçu comme une manière positive d'avoir un levier pour des projets en commun. No entanto, o inquérito indica que não se trata de passar um cheque em branco aos governos. 85% dos europeus consideram que os fundos comunitários devem ser condicionados ao respeito do Estado de Direito e dos valores democráticos. De um modo geral, os cidadãos têm uma imagem positiva da União Europeia, com 73% dos inquiridos a considerarem que o seu país beneficiou com a adesão ao projeto europeu. O segundo dia do julgamento de Jair Bolsonaro contou com as alegações por parte das defesas do ex-presidente brasileiro e de 3 generais, todos acusados de tentativa de golpe de Estado. Nenhum dos réus esteve presente na sessão do Supremo Tribunal Federal. O advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, argumentou que não há provas que liguem o ex-presidente à tentativa de golpe ou ao motim de apoiantes em 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova
O advogado também defendeu que as reuniões realizadas por Bolsonaro eram apenas atos preparatórios, sem violência ou grave ameaça, e por isso não configuram crime de golpe de Estado. As defesas dos generais Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira também negaram as acusações feitas pela Procuradoria-Geral. No dia anterior, o primeiro do julgamento coube ao juiz relator Alexandre de Moraes o pronunciamento inicial. Moraes defendeu a imparcialidade do tribunal. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação, argumentou que não é necessário consumar um golpe de Estado para que se torne crime. Quando o presidente da República e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes militares sob a sua direção política e hierárquica, para concitá-los a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em curso de realização. O julgamento do presidente do Brasil está marcado para continuar na terça-feira da próxima semana. O Liverpool bateu o recorde de transferências na Premier League inglesa com a mais recente contratação. Os Reds asseguraram o ponta de lança sueco Alexander Isak, até agora a jogar no Newcastle por 145 milhões de euros. É a quinta grande contratação nesta movimentada janela de transferências que viu o clube desembolsar cerca de 480 milhões de euros, excluindo acréscimos, um recorde do clube. O top 3 das maiores transferências mundiais deste ano está dominado pelo Liverpool, com as contratações de Isak, Florian Wirtz e Hugo Ekitike. A transferência marca o fim de uma saga de meses de rumores e disputas nos bastidores sobre o futuro do internacional sueco. Os parceiros de dança argentinos, Leandro Boico e Micaela Garcia, venceram a categoria de palco na final do Campeonato Mundial de Tango na terça-feira. Perante centenas de fãs, o par levou para casa o prémio máximo naquela modalidade durante a grande final no Teatro Gran Rex. Dançarinos de mais de 50 países competiram pelo título, com casais amadores e profissionais a mostrarem as suas capacidades nas duas categorias principais, tango de palco e tango de salão, que também foi vencida por um par argentino. A competição foi o ponto central do Festival e Campeonato Mundial de Tango, que terminou na terça-feira. Yo, de hecho, todavía no caigo, fui al baño, me vomité todo, como que es un montón, la verdad que nosotros hace años bailamos, y no juntos, pero bueno, él baila otras danzas, yo también, y esto nos unió y nos está abriendo este camino hermoso, así que agradecidos de poder transitarlo. Organizado pelo Ministério da Cultura de Buenos Aires, o festival incluiu mais de 500 atividades em cerca de 50 locais. Mais de 2.000 artistas participaram em concertos e aulas de dança. O tango, uma dança tradicional com uma rica herança na Argentina e Uruguai, foi declarado Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 2009. Debunking viral claims about Spanish olive oil. Several viral online claims are suggesting that Spanish olive oil is being secretly mixed with Moroccan oil. Others say that the government is preparing to recall olive oil products from the market due to overproduction. One of these claims is false and the other only partially true. Spain is the world's largest producer of olive oil, responsible for nearly half of global output. The sector generates billions of euros each year and provides tens of thousands of jobs, so any suggestion of fraud or disruption quickly sparks public concern. The first claim, that major brands such as Carbonell, Hojiblanca and Coipe use Moroccan olives, is unfounded. The confusion came from labels mentioning olives sourced inside and outside the EU. The reason for this is that in 2022 and 2023, after drought and extreme heat hit Spanish crops, these companies blended oil from Chile, Argentina and Tunisia, a common practice in the sector. But Morocco was never among the suppliers, and since 2025, these brands have returned to using exclusively Spanish olives, with new transparency measures like QR codes showing the product's origins. The second claim has a kernel of truth, but the claim that Spanish olive oil will be immediately recalled on the government's orders is false. Spain's Agriculture Ministry is indeed considering a legal mechanism that would allow the withdrawal of olive oil from the market
if harvests are too abundant. The goal is to stabilize prices, prevent speculation, and protect both farmers and consumers. But the measure, which is based on EU and national laws, has not yet been approved. It would have to get the green light before October 31st and would only apply to the 2025/2026 campaign if overproduction is clearly confirmed. Two major farming groups, COAG and UBA, support the idea, arguing it would stabilize prices and protect small producers. Still, the proposal is not even finalized yet, and experts believe it is unlikely to be used this year because production levels may not be high enough to trigger it. Em que países da União Europeia é a cultura mais valorizada? 79% dos inquiridos em toda a Europa dizem que a cultura é importante para eles, pessoalmente, um aumento de 2% em comparação com o inquérito anterior em 2007. É o que mostra o mais recente Eurobarómetro. As percentagens mais elevadas registram-se no Luxemburgo, em Chipre e em Itália. As mais baixas verificam-se na Alemanha, Áustria e Roménia. Mas a cultura não é apenas pessoal. 8 em cada 10 europeus consideram que a cultura e as artes são importantes para o bem-estar e desenvolvimento económico do local onde vivem. Mais uma vez, Luxemburgo, Portugal e Itália lideram a tabela, enquanto Bulgária e Áustria registram os níveis mais baixos. Quase metade dos europeus participou em atividades artísticas no ano anterior ao inquérito. A dança e o canto são as principais. As entrevistas foram realizadas entre fevereiro e março de 2025, com mais de 26 mil inquiridos de todos os Estados-membros da União Europeia e de todos os grupos sociais e demográficos. As conclusões serão vertidas no documento Culture Compass for Europe, é a estratégia da Comissão para a Política Cultural que será conhecida no final do ano.